Vamos lá então? Vamos ler Gálatas. E falando em Gálatas, vamos abrir no livro, no primeiro capítulo. Vamos falar um pouquinho a respeito da palavra, tá bom? Amém? Gálatas, capítulo 1. A partir do 3. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. No 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que não seja esse, o que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Você já percebeu que nos dias atuais a igreja tem perdido o senso de sublimidade de Deus, o senso da deidade do Senhor, o senso da majestade do Senhor, né? A igreja atual está doente e precisa de ajuda. A igreja atual tem ministrado em si própria o antropocentrismo, ou seja, o eu no centro, o homem no centro, homem, centrismo, o homem sendo o centro. Já ouvimos algumas heresias pela internet, alguns falando que você é o centro do coração de Deus, que você é o preferido do Senhor, e não é assim que a palavra nos ensina. A igreja ela precisa ser cristocêntrica, ou seja, Jesus tem que ser o centro da igreja, Jesus tem que ser o alvo da igreja, as coisas precisam girar em torno de Jesus, né? É por isso que muitos estão se afastando da fé, muitos estão se esfriando, muitos estão, mesmo dentro do contexto de igreja, estão apáticos, alheios, afastados de tudo que se chama Deus, de tudo que diz respeito à palavra. E essas coisas a gente percebe que elas acontecem quase que imperceptivelmente. Não percebemos, né? Não percebemos. Se nós analisamos a história da igreja contemporânea de 10, 15, 20, 30 anos para cá, nós percebemos o antropocentrismo entrando na igreja, o humanismo entrando na igreja, o homem como sendo o centro da igreja, o homem buscando para ele coisas para que a sua alma seja satisfeita. Ao contrário do que a palavra ensina, que é
o homem indo até Deus para que a vontade de Deus seja satisfeita, para que a vontade de Deus seja alcançada, para que a vontade de Deus seja realizada. Mas não, nós buscamos a nossa vontade para ser realizada. Buscamos a nossa vontade para ser feita, a nossa vontade para ser gratificada. É por isso que por aí as igrejas tem muitas igrejas cheias de gente vazia. Cheia de gente que não entendeu nada, cheia de gente que ainda não conhece o Evangelho, cheia de gente pessoas que ainda não conhecem Cristo. Por quê? Porque aprenderam que devem ir até aquele lugar para buscar algo para si e não para buscar Deus para si. Baseado no que a palavra diz, quando o Senhor fala para o seu povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando nós ouvimos, lemos essa palavra, muitas vezes amputamos ela e ouvimos ser pregado para nós a primeira parte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Mas existe uma sequência, existe um de todo o coração. Não dá para mim buscar, o meu coração buscar a Deus e buscar outra coisa junto. Não cabe no meu coração, o meu coração não foi feito para buscar a Deus e outras coisas, para buscar a Deus e os prazeres do mundo, para buscar a Deus e os meus anseios, buscar a Deus e as minhas vitórias, buscar a Deus e as coisas que eu desejo. É de todo o coração. Quando a palavra fala de todo o coração, ela está falando de integridade, sabe? Integridade, ser íntegro, inteiro para Deus, total, completo, transparente, ser todo de Deus. O problema é que nós queremos entregar para Deus uma partezinha do nosso coração. O Senhor tem um lugarzinho para o Senhor aqui ainda. Como se Cristo precisasse de uma obra de caridade, né? Como se Cristo não tivesse onde morar. Então tem aqui um quartinho aqui no meu coração que está vazio ainda e que o Senhor pode ficar ali. E não nos entregamos por completo para Deus. Não nos entregamos por completo. E é por isso que a igreja está do jeito que está. O interessante é que a gente não percebe, mas o antropocentrismo ele torna as pessoas egoístas. Ele me torna alguém que tende só a pensar em mim mesmo. Ele me torna alguém que tende só a buscar o que me dá prazer. Ele me torna alguém que pensa só nos meus benefícios. Nem do próximo e muito menos os interesses de Deus. Temos muita dificuldade de lidar com isso porque a nossa sociedade, principalmente ocidental, nessa que estamos inseridos, o homem aprende a buscar vencer na vida. Não aprende a buscar vencer na vida? Eu tenho que vencer na vida. Mas só que nós entendemos errado a questão de vencer na vida. Entendemos errado, porque o vencer para nós tem que ser perder. Sabe? Na palavra, vencer é perder. Na palavra, ser o primeiro é ser o último. Na palavra, estar em cima é aquele que está embaixo. Na palavra, ser servido tem que ser aquele que serve. Sabe? Mas nós não, nós queremos estar em cima e que os outros estejam embaixo. É isso que importa. O que importa é estar por cima. O que importa é alcançar a vitória. O que importa é buscar o que eu quero. O que importa são os meus interesses. O que importa é que o meu futuro precisa ser planejado. É isso que importa.
O que importa são os meus prazeres. O que importa é o eu. Sabe? É o eu. Antropo. Isso que importa. Então eu não me preocupo mais com o meu próximo. Eu não me preocupo mais com... Eu estou preocupado com estar por cima, eu estou preocupado com ser o primeiro, estou preocupado com pegar o melhor pedaço, eu estou preocupado com... Sabe? Antropocentrismo. Só penso em mim. Não tenho empatia por ninguém. E quando isso se arraiga na igreja, quando isso pega em nós, essa praga nos pega, ela nos obriga a levantar outros deuses, nos obriga a levantar outros altares para que sirvamos, porque o altar de Cristo não aceita um homem dessa maneira. O altar de Cristo não aceita diante dele um homem que pensa somente em si. Não aceita. Quando o escritor está falando: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ele não está falando de uma porcentagem do coração. Ele não está falando de um pouco, de uma parte do coração. É de todo o coração. Se você não buscar a Deus de todo o coração, sinto muito. Você vai ficar para trás da roleta. Se Deus não for total, pleno, aquele que enche todo o seu coração, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que nós não buscamos a Deus de todo o coração, tem lugar para um pecado ali no nosso coração. É por isso que Deus fala assim, que você precisa me buscar de todo o coração. Porque se você não me buscar de todo o coração, vai ter lugar para pecado no seu coração. Você não vai ter um enchimento pleno de mim em você. Então vai ter lugar para o pecado. Vai ter lugar para qualquer coisa que não se chama Deus. E é de todo o coração que Ele quer que a gente busque. Para que tudo que esteja aqui dentro se chame Deus. E a pergunta que nós precisamos fazer é essa: tudo que está aqui dentro se chama Deus? Tudo que está aqui dentro em você se chama Deus? Se chama Cristo? É só Cristo, somente Cristo. Sabe quando o Martinho Lutero começou a reforma? Em 1517, se eu não me engano, ele estabelece 5 princípios. E desses 5, 2 deles nós vamos falar um pouquinho hoje. Um deles é somente Cristo. Somente Cristo. Cristo é o suficiente. Cristo nos basta. É único. Não temos nenhuma outra coisa que seja. A igreja não pode ter nenhum outro alvo, nenhum outro objetivo, nenhum outro anseio que não seja Cristo. Em 1 Timóteo 2,5 fala assim, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então é só Cristo. Foi Cristo que morreu por você. E é Ele que precisa te encher. E Ele que precisa ser o seu alvo. Ele que precisa ser o seu anseio. Não existe nenhum parâmetro bíblico, base bíblica para que nós fiquemos buscando coisas.
buscando nos realizar, buscando realizar sonhos. Não existe nenhum, não me dê um texto que te dê respaldo para isso. E ainda se você talvez isole ele, algum versículo pode ser que você me diga, mas daí eu te dou. Se você me der um versículo, eu te dou um texto. Quando Paulo tem percebido que, por amor a Cristo, ele estava indo para Roma e que ele não voltaria mais, ele diz uma frase. E essa frase tinha que ser prática de vida em nós. Ele fala assim: a tua graça me basta. Eu não preciso de mais nada. A tua graça me basta. Eu não preciso de casa nova, eu não preciso de carro novo, eu não preciso de nada. A tua graça me basta. Talvez seja por isso que ele falou também que é mais difícil um rico entrar, é mais fácil o camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza corrompe, a riqueza destrói, a riqueza desvia, a riqueza afasta. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, que seja maldito, que seja anátema. Paulo percebia que em muitos lugares onde ele implantou igreja, quando ele virava as costas e ia embora, alguma coisa tinha que ser feita na volta, algum conserto tinha que acontecer quando ele voltasse. E já no começo do capítulo 1, na carta que ele envia para os Gálatas, ele nem lá está, ele recebe notícias. Ele percebe que a igreja está se desviando. Ele percebe que algumas pessoas se infiltraram na igreja da Galácia e começaram a falar de um evangelho que não era o de Cristo. Começaram a falar de coisas que não eram concernentes à palavra de Deus. A gente vê a igreja contemporânea se deixando levar por pessoas que falam de um evangelho que não é o de Cristo, pessoas que falam de um evangelho que não é o evangelho da cruz, de um evangelho que não é o evangelho do se doar, de um evangelho que não é o evangelho que fala do arrependimento do pecado, de caminhar e entrar pela porta estreita. Sabendo que a palavra diz que a porta larga nos conduz à perdição. E a porta estreita é a que leva ao caminho de salvação. Por que estreita? Por que fala que a porta é estreita? Porque só cabe você. Não dá para levar bagagem nenhuma. Só cabe você. Só você passa por aquela porta. É como se você tivesse que passar de lado e deixar a mochila para trás, deixar suas bagagens para trás, entender que Cristo tem tudo o que é suficiente para você. Sabe? Em João, capítulo 1, no começo de João fala assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há alguns
Estudiosos que dizem que o significado é habitou em nós. Ele habitou em nós, ele tabernaculou. Somos tabernáculo dele, templo dele, onde o Espírito dele vive. Por isso, só Cristo nos basta. Mais nada. Não precisamos acrescentar mais nada. Nada. Não precisamos acrescentar mais nada ao Evangelho. Sabe a campanha para receber a bênção? Sabe as 7 quintas-feiras para receber a vitória? Sabe as 3 não sei o que para você vencer, para ser liberto? Só Cristo. Só Cristo. Ah, mas eu preciso ser liberto porque meu pai teve problema com bebida, meu avô foi adúltero, isso e aquilo, então eu estou percebendo isso na minha vida. Não, você não entendeu Cristo. Você não entendeu o sacrifício dele na cruz. Você não entendeu que ele morreu por todos os seus pecados, que Cristo na cruz, ele quebrou toda a maldição. Toda a maldição foi quebrada na cruz. Tanto que a cruz foi separada para Cristo porque ela significava maldição. Era necessário que Cristo fosse morto na cruz, porque para quebrar toda a maldição. Toda a maldição. Então, quando nós entendemos que é só Cristo, nós percebemos que toda a maldição foi quebrada. Quando nós entendemos que é só Cristo, entendemos que o sacrifício dele valeu. O inimigo não nos toca, sabe? Uma das cartas de Pedro fala assim, que aquele que é de Deus, o inimigo não o toca. O que é ser de Deus? Ser de Deus é ter todo o coração nele, é ter toda a minha alma nele, é ter todo o meu espírito nele, é todo o meu corpo ser dele. Com todo o meu corpo eu te adoro. O meu corpo precisa ser sacrifício vivo, santo e agradável. Culto racional. Mas será que nós somos plenos mesmo? Porque se nós não somos plenos, alguma coisa nós não entendemos com relação a Ele. Se nós ainda julgamos os nossos irmãos, nós ainda não entendemos nada sobre Cristo. Se nós não amamos aos nossos irmãos assim como Cristo nos amou, nós não entendemos nada sobre Cristo. Se nós não nos submetemos às nossas autoridades, nós não entendemos nada sobre Cristo, porque tudo isso Ele ensina para nós. Se nós ainda nos apoiamos, a nossa âncora ainda é o nosso salário, se a nossa âncora ainda é as nossas coisas, os nossos bens, se a nossa âncora ainda é o nosso status diante da sociedade, nós não entendemos Cristo. Ainda estamos contaminados com o humanismo e o antropocentrismo dentro de nós, lutando para ter todo o coração. Cristo não preencheu nosso coração totalmente. Não fomos cheios, plenos de Cristo totalmente, se ainda andamos segundo a nossa carne. Será que nós entenderíamos a experiência de Isaías quando ele fala: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A gente percebe ali o que a gente falou no começo, que
Isaías, ele reconheceu o seu pecado. E ele mesmo traz um ai para si próprio. Ele fala: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe? Isaías reconhece que as palavras que ele fala não são tão agradáveis, que as palavras que ele diz que saem da boca dele não são palavras que agradam ao Senhor. O primeiro passo que ele dá é reconhecer. Ele reconheceu. E depois disso, um anjo vem e purifica a sua boca, põe uma brasa dentro da boca dele, purifica a boca dele. Dali para frente, ele, depois de ter reconhecido o pecado, se arrependido do pecado, ele não pratica mais o pecado. O nosso problema é que nós queremos nos justificar para continuar pecando, sabe? Queremos nos justificar. Ah, não, eu preciso, eu não consigo abandonar isso. Eu não consigo, eu não entendi Cristo, sabe? Quando nós falamos assim, eu não consigo abandonar isso, eu não entendi Cristo, eu não entendi o Evangelho, eu não entendi o prêmio da salvação, eu não entendi a morte dele na cruz, eu não entendi o sangue dele derramado para me purificar, para me perdoar, para me limpar, eu não entendi. Então eu digo, eu não consigo. Na verdade, não é eu não consigo, na verdade é eu não quero. Eu não quero porque é bom. Eu não quero porque minha carne gosta. Eu não quero porque... Sabe? E tudo isso vem dessa influência humana. Sabe? Igreja humana. Não é uma igreja do céu. É uma igreja terrena, humana, diabólica, carnal, antropocêntrica. Que só pensa no eu. Ah, não, porque eu preciso ir. Ah, não, porque eu preciso fazer tal coisa. Ah, não, porque... Em 2 Reis 8:23, Salomão fala assim, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus e nem embaixo na terra. E depois disso ele continua falando para Deus os atributos que lhe pertenciam. Então, para que a gente se livre dessa influência sobre nós, que nos agarrou, a gente reconhece que vai perecendo, sabe? Reconheça que você vai perecendo. Reconheça que você tem lábios impuros. E talvez, pior que Isaías, você nem habite no meio de um povo de impuros lábios. Mas você tem lábios impuros. Nós aqui não necessariamente habitamos no meio de um povo de impuros lábios, nós temos lábios impuros. Então reconheça isso, que você vai perecendo. Que você vai morrer se continuar assim. Que se o governo humanista continuar te influenciando, você vai morrer. Aí depois, reconheça quem Deus é para você. Aliás, reconheça quem Deus é. Nós corremos o risco de dizer quem Deus é para nós, mas reconheça quem Deus realmente é. Assim como Salomão diz quem Deus realmente é. Reconheça que Ele é soberano, que Ele é total, que Ele é pleno, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Que não há nada, nem acima no céu, nem embaixo da terra, que se compare à sua grandeza. Sabe?
E seja sincero quando você falar isso para Deus, aí Deus vai... Bom, agora eu acho que Ele está entendendo. Talvez agora eu possa me mover e trabalhar na vida dele. Mas se nós continuarmos como uma igreja humana, se nós continuarmos como uma igreja, como diz o fulano no YouTube, uma igreja que é o centro do coração de Deus, nada vai mudar em nossa vida. Nada vai mudar. Jesus é o centro. Nós não somos o centro de nada. De nada. E a gente precisa reconhecer isso. Que não somos o centro de nada. Que não, se não fosse pela infinita misericórdia do Senhor, se não fosse pelo seu infinito amor, nós estaríamos propensos, destinados e condenados ao inferno. Então a receita é reconhecer essas coisas. Reconheça que você não merece a salvação. Reconheça que por você mesmo você estaria no inferno, que por você mesmo você estaria condenado. Reconheça. Lembre-se que Ele é tudo em todos. Lembre que Ele é soberano. Lembre-se que Ele tem que ter você plenamente, todo, completo, todo o seu coração. Todo o seu coração, completinho. Você precisa lembrar disso. O pecado precisa te fazer mal. Quando você pecar, você tem que se sentir mal. Quando você pecar, você tem que sentir pesar. E é essa oração que você vai fazer. Senhor, se eu pecar, que eu sinta pesar, que eu sinta nojo, que eu sinta ódio de mim mesmo, que eu sinta vergonha. Que o meu arrependimento seja mais escandaloso que o meu pecado. Sabe? Que o seu arrependimento seja mais escandaloso que o teu pecado. Bom, quando nós entendemos Cristo, quando nós entendemos Jesus em nós, a esperança da glória, quando nós entendemos isso, tudo ao nosso redor se transforma. O ambiente, a atmosfera muda. Será que se alguém for na sua casa, ele vai entender, vai perceber, vai sentir cheiro de uma atmosfera do céu? Será que se alguém for à sua casa e olhar a volta, a sua volta, olhar a sua casa, olhar você, olhar o ambiente, ele vai no seu coração pensar, aqui mora um crente autêntico, aqui mora, aqui vive um filho de Deus, aqui vive um servo do Senhor. Será? Será que a sua casa cheira a Cristo? Será que a sua casa é a imagem e semelhança de Cristo? Será que a sua casa ela transporta você para uma viagem no Evangelho? Para uma viagem ao céu? Será que alguém pode entrar na sua casa e te dizer, nossa, mas eu senti aqui um ambiente tão diferente, é tão bom estar aqui, é tão bom ficar aqui. Será? Será que se Jesus entrasse na nossa casa e falássemos, dá o controle da sua televisão, dá a senha do seu computador, dá a senha do seu celular que eu quero olhar o seu histórico.
ele vai sentar, cruzar a perna e falar: traz um café, porque a programação tá boa. Então, quando nós não somos transformados, sabe, por Cristo, não fomos cheios do Espírito Santo, o nosso coração ele não está pleno em Deus, ele não é todo ele buscando ao Senhor, o humanismo ele nos domina, ele nos traz para um ambiente do nada a ver, então tudo é nada a ver, nada a ver. Cristo não está preocupado com isso. A gente entra nessa questão do nada a ver, sabe? Para se fazer entender que o nada a ver começa com coisas pequenas. Sabe? É um buraquinho só que tem aqui na camiseta, então nada a ver, ninguém percebe, não tem problema. E o tempo vai passando, e aquele buraco vai aumentando, e você acostuma com o buraco. Sabe? Se acostuma. Se acostuma com a mancha. E a mancha fica maior. E você continua. Você não percebe. Você não percebe. É nada a ver. É ferver o sapo. Sabe? A gente é como o sapo. Aquele sapo que se joga na chaleira com água fria e vai esquentando. Sangue frio. Aí nada a ver isso, nada a ver aquilo, e a gente vai acrescentando coisas à nossa vida. A gente vai acrescentando provérbios à nossa vida. A gente vai acrescentando ditados à nossa vida. A gente vai acrescentando coisas à nossa vida. E quando a gente menos percebe, tudo se tornou natural. Tudo se tornou humano. Tudo se transformou no eu. Por que no eu? Porque eu penso assim. Porque eu acho que não tem nada a ver. Porque eu acho que não é bem desse jeito. Essa é a igreja humanista. Sabe? A igreja humanista. A igreja humanista que diz assim: não tem nada a ver ouvir música do mundo. Ouvir música secular não tem nada a ver. É por isso mesmo que a gente não tem que perder tempo com isso, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o Evangelho. Então, se eu sou pleno de Deus, se eu aprendi que eu tenho que buscar Ele de todo o coração e que essa lição para mim é que o meu coração todo tem que ser dele, então não tem que ter nenhuma parte do meu coração para outra coisa. Não tem que ter nenhuma parte do meu coração para outros alvos, para outros objetivos, somente Deus. Eu começo a perceber que é só Ele que tem a ver. É só Ele. Sabe? Mas aquela água que estava fria, ela fica morna e vai esquentando, a gente também não percebe. Sabe? A gente não percebe porque o nosso sangue é frio. A gente não percebe isso. E quando percebemos, não dá tempo mais de pular da chaleira. Sabe? Você pegou o sapo, joga ele dentro da chaleira com água fria e começa a esquentar. Não vai fazer isso com o bichinho, já fizeram, né? E quando esse sapo, quando a água começa a esquentar demais, o sangue desse sapo esquentou e ele não tem mais forças para pular da panela e ele morre cozido. Sabe? Esse é o nosso problema, de estar afastado de Deus sem perceber. Quando nós menos percebemos, quando nós nos dermos conta, não dá mais tempo de sair. Então a gente precisa aprender a lição. E qual que é a lição? A lição é ser cheio de Deus. Qual que é a lição para nenhum outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo nos contaminar, nos perturbar, nos tirar do foco? É estar cheio de Deus, estar pleno dele. Pleno de Deus.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, porque depois que Ele estiver longe é mais difícil. E como é isso de buscar o Senhor quando está perto? O que essa palavra quer dizer? Que não devemos estar longe, afastado dele, não devemos estar distantes dele. Não há como buscar o Senhor distantes. Só se busca quando está perto. Então se aproxime de Deus novamente, sabe? Se aproxime do Senhor. Você precisa se aproximar dele. Sabe por quê? Para o teu pecado aparecer. A gente não quer se aproximar do Senhor porque a gente não quer que o nosso pecado apareça. Mas o teu pecado precisa aparecer. Senão não tem como Deus agir, Deus te limpar. Não tem como. Você tem que se aproximar. Busca Ele enquanto Ele está perto. Ah, mas eu não estou perto, eu estou longe. Então se aproxima. Ah, mas eu não quero me aproximar. Por quê? Porque senão eu vou sentir vergonha. Vergonha do quê? Do meu pecado. Então existe um processo. E a gente precisa passar por esse processo. Se aproxime dele. Você precisa se aproximar. Por quê? Para mostrar o teu pecado. Ah, mas eu já me aproximei um dia. Não, não se aproximou. Pensou que se aproximou. Porque se você se aproximasse, o seu pecado ia ser aparente e ele ia te limpar. Então se aproxime de Deus. E não permita que nenhum outro evangelho que não seja o de Cristo te influencie. Não permita que nenhuma outra doutrina que não seja de Cristo te influencie. Busque ao Senhor de todo o seu coração, pleno, todo. Lembre-se de uma coisa, o teu coração tem o tamanho de Cristo. Só cabe Cristo nele. Não dá para você pôr Cristo e outras coisas. Não dá para você pôr Cristo e pôr a mamon. Não dá para você pôr Cristo e pôr as riquezas. Não dá para você pôr Cristo e pôr o pecado. Não dá para você pôr Cristo e pôr a sua esposa. Não dá para você pôr Cristo e pôr o seu marido. Só cabe Cristo. Só Ele. Só Ele. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas que maldoso pensar assim, porque eu amo tanto minha esposa, ela não deveria ter um lugar no meu coração? Não. Sabe por quê? Porque o coração é um altar. O coração é altar. E a gente só põe no altar quem a gente adora. Então o seu coração tem que ser do Senhor. O dia que o seu coração for do Senhor, eu não posso dizer as coisas vão melhorar. Mas as coisas vão estar corretas, sabe? As coisas vão estar corretas. O dia que Paulo colocou o seu coração a serviço do Senhor, o final foi perder a cabeça. O dia que Pedro colocou o coração a serviço do Senhor completamente, o final foi ser crucificado de cabeça para baixo. Quando Tiago entregou o seu coração plenamente ao Senhor, o final foi ser morto à espada. Quando um outro determinado discípulo entregou todo o seu coração para o Senhor, o final foi ser esfolado vivo. Se nós formos olhar de forma humana, né, que é a influência que estamos recebendo da igreja contemporânea, nós vamos pensar assim, não, mas então as coisas não deram certo para eles. Não, as coisas deram certo. Só não melhoraram, mas deram certo. Aí você escolhe se quer que as coisas melhorem para você ou quer que as coisas deem certo. Porque quando nós queremos que as coisas melhorem, nós estamos pensando só no nosso bem-estar. Quando nós queremos que as coisas deem certo, nós estamos pensando em fazer a vontade do Senhor. É diferente.
Mas eu não tenho também como definir para você que se o seu coração for entregue todo para Cristo e as coisas derem certo, não quer dizer necessariamente que você vai perder a cabeça. Não quer dizer necessariamente que você vai ser esfolado vivo. Não quer dizer necessariamente que você vai ser morto, crucificado ou traspassado pela espada. Não quer dizer. Mas não quer dizer que tudo vai ser um mar de rosas, porque o Evangelho não é um mar de rosas. Né? Então, qual vai ser a posição que você vai tomar em relação ao que você está ouvindo? Primeiro você tem que eliminar todos esses pensamentos humanistas. Todo pensamento humano. Sabia? Todo pensamento humano ele é carnal e diabólico. Porque é humano. Então, todo esse pensamento humano você elimina. E lembra de uma frase que a gente falava aqui e sempre fala, que é: você precisa desconstruir para estar aqui. Não tem como você estar aqui construído. Você precisa desaprender tudo que você aprendeu para estar aqui. Não tem como você estar aqui aprendido. Como assim? Eu aprendi o Evangelho. E a minha pergunta é a seguinte: será que você aprendeu o Evangelho? Será que realmente nós... Então, o que acontece? É necessário desaprender e aprender tudo de novo. Sabe? Desaprender e aprender tudo de novo. Sabe o que acontece quando líderes de igreja, pastores começam uma faculdade de teologia? A primeira coisa que os professores falam para eles é assim: deixem a sua cartola pro lado de fora. A sua bagagem aqui dentro não vai servir para nada, porque você vai aprender coisas novas e você vai reaprender. E assim é igual. Nós precisamos reaprender as coisas de maneira correta. Precisamos reaprender a sermos igreja espiritual. Precisamos desaprender coisas humanas que aprendemos, princípios humanos, princípios ególatras. E voltar a aprender o Evangelho puro de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé?